Bom, então vamos lá. Hoje a gente está num cenário diferente. Por forças maiores, eu tive que gravar aqui hoje na minha casa, mas isso não vai interferir a qualidade do vídeo. Hoje eu quero falar sobre felicidade, é um tema que me chama muita atenção, lendo alguns artigos voltados para medicina, para neurociência, para psicologia e ciência comportamental. Eu gostei muito de analisar isso sobre o nível de felicidade e como você, nesse vídeo, vai entender o que é felicidade, como atingir essa felicidade, quais são os níveis de felicidade e como de fato você consegue subir, como de fato você consegue descer esses níveis de felicidade na sua vida. Então aqui fica, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Cláudio, trabalho com desenvolvimento pessoal e desenvolvimento humano e faço com que você se torne protagonista da sua própria vida, que você tome conta das rédeas do seu caminho e da sua jornada para que você alcance aquilo que você tanto deseja e aquilo que você tanto almeja. Que nesse vídeo você consiga encontrar a prosperidade e a felicidade que você tanto tem buscado. E se você está nesse vídeo aqui é porque de fato você tem procurado alguma coisa para te fazer mais feliz ou fazer com que seu coração se alegre um pouco mais. Então, primeiro de tudo, eu quero te explicar assim, eu gosto de fazer uma pergunta para você. O que de fato é felicidade? Você sabe me explicar? Porque felicidade é uma coisa que ela é muito subjetiva. Felicidade para você é uma coisa e para mim é outra. Felicidade para qualquer pessoa dentro da sua família tem um significado completamente diferente do que você acha que é felicidade. Então a felicidade ela não é algo concreto, não é como um tijolo, não é como um objeto em si. A felicidade é extremamente modular, ou seja, para você é uma, para outra é de outra forma. Ela é como um líquido. Então o líquido ele se adequa dentro de qualquer ambiente que você colocar. E a felicidade é isso, ela é totalmente subjetiva. Então entenda que a minha felicidade não vai ser a sua e a sua felicidade não vai ser a de ninguém. Então assim, primeiro de tudo entenda e respeite a felicidade dos outros. Se a felicidade da pessoa é se ter um salário mínimo e tá tudo bem para ela, ótimo, é a felicidade dela. Se outras pessoas acham que felicidade é ter milhões de carros na garagem e etc e tal, é a felicidade dela. Então, entenda e respeite as felicidades de cada um, ok? Esse é o primeiro ponto. E aí, eu vou te falar sobre a parte científica. Como que a gente mede isso? Como que a ciência conseguiu medir os níveis de felicidade, já que é uma coisa tão subjetiva? Primeiro de tudo, a ciência entendeu que felicidade não é um termo para ser chamado na ciência. Ou seja, felicidade, quando você chega num laboratório de neurociência ou de psicologia, eles nunca vão falar sobre felicidade. Então, se você entrar num laboratório, se você entrar numa universidade e você falar sobre felicidade, provavelmente eles não vão entender o que de fato é. Por quê? Felicidade para os cientistas nada mais é do que o bem-estar subjetivo. Por que bem-estar subjetivo? Porque a nossa felicidade é subjetiva. E felicidade nada mais é do que um bem-estar. E por que ele é subjetivo? Porque ele pode ser subjetivo, ele de fato é subjetivo, ele não tem uma concretude, ele não é objetivo, ele é completamente maleável e para cada um tem de um tipo. Então, assim, como a felicidade é algo totalmente subjetivo, eles não conseguem identificar um nível de felicidade. Eles não conseguem identificar quem está mais feliz e quem está mais triste. Eles conseguem identificar quem tem mais bem-estar subjetivo e que tem menos bem-estar subjetivo, ok? Então, assim, eu não vou conseguir mensurar, a ciência não consegue mensurar se as pessoas estão mais felizes ou mais tristes. A ciência ela consegue mensurar se as pessoas têm um bem-estar melhor ou um bem-estar pior, ou se elas estão satisfeitas com esse bem-estar ou não, ok? Beleza. Entendido isso, o que que faz? Como que são essas variáveis do bem-estar subjetivo? Como que faz ela subir e descer? Primeiro ponto de todos é você entender que o bem-estar subjetivo ele precisa de uma principal coisa, não uma única, mas uma principal coisa, é a saúde. E aí você fala assim, o que que é isso? Eu preciso do meu estado de saúde, eu preciso estar saudável para ter um nível de felicidade ou um nível de bem-estar subjetivo elevado. Tá, mas o que que é a saúde? Muita gente acha que saúde é a ausência de doenças. Mas segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde não é somente ausência de doenças. Saúde nada mais é do que você ter um bem-estar no estado físico, social e mental. Ou seja, se você não tiver esses três pilares bem encaixados e bem alinhados,
você não é uma pessoa saudável. Então você pode falar comigo assim: nossa, Cláudio, eu vou à academia todos os dias, mas eu sou uma pessoa que não falo com ninguém, eu sou uma pessoa muito sozinha. Então você não é considerado saudável pela Organização Mundial de Saúde. Olha como que é louco isso. Então, primeiro de tudo, eu quero que você entenda quais são essas 3 variáveis de saúde, para aí sim eu te falar sobre o que de fato é felicidade. Porque antes de você ter felicidade, você precisa ter a sua saúde bem alinhada. E para você ter essa saúde bem alinhada, você precisa desses 3 pilares: físico, social e mental. E como que funciona isso? Vamos lá, o primeiro ponto que eu vou te falar é o físico. Então você precisa ter um equilíbrio físico. E o que significa esse equilíbrio físico? Saúde do corpo e do organismo. Então, de que forma você mantém essa saúde do corpo e organismo? Mantendo uma boa alimentação, praticando atividades físicas regulares e, além de tudo, evitando estresses. Então, assim, a parte física vai fazer com que você tenha um corpo mais saudável. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, ou de mim, ou de qualquer outra pessoa, do corpo são e mente sã. Então, aqui você precisa ter o seu corpo são. Você precisa ter o seu corpo em bom funcionamento para que, sim, você tenha um pedaço da saúde que a OMS fala. Então, assim, se você tiver só bem de saúde física, você não é uma pessoa saudável. Vamos ao segundo pilar, que é o pilar social. E um dos pilares que mais, um dos indicadores que mais fala na psicologia de nível de felicidade é a qualidade das nossas relações. Ou seja, o quanto você se relaciona com pessoas que te fazem bem, com pessoas que agregam valor à sua vida. Então, o pilar social é o pilar de relacionamentos interpessoais e, além disso, ambientes que você frequenta. Ou seja, se você frequenta ambientes que te fazem mal, ou se você está em volta de pessoas pessimistas, negativas, ou pessoas que acabam te fazendo mal e que também são tóxicas, bom, a sua saúde também não vai bem. Então, se você não tem o pilar físico bem alinhado, o pilar social bem alinhado, você também não é uma pessoa saudável. Então, se você é uma pessoa muito sozinha, muito solitária, e eu não falo que ficar sozinha é ruim, pelo contrário, ficar sozinha é muito bom e tem momentos que você precisa de fato ficar sozinho, mas tem momentos que você precisa socializar com as pessoas. E ter esse relacionamento é fundamental. Então, procure pessoas que você ama, pessoas que fazem bem para você e socialize com elas. Não tem um padrão, não tem uma regra para você encontrar elas, mas eu recomendo para você pelo menos uma vez por mês. Se você é uma pessoa mais introvertida, assim como eu, uma vez por mês você encontra os seus amigos e as pessoas que você ama para você recarregar suas energias e para você ter mais vitalidade e se sentir mais saudável. Esse é o segundo pilar da sua saúde. O terceiro pilar da nossa saúde é o pilar mental. E o que significa o pilar mental? São estudos, são trabalhos e a parte emocional. Como assim? Você tem que alinhar esses 3 aqui na sua parte mental. Você precisa alinhar o seu conhecimento, o seu cérebro, ou seja, você precisa estar consumindo novos conhecimentos frequentemente para você sempre atualizar o seu software interno, que é o seu cérebro. Então, através de leituras, através de vídeos longos, não somente aqueles vídeos de rede social de 1 minuto e meio, através de podcasts que podem te ajudar bastante. Então, assim, é um estudo profundo, um estudo mergulhado. E isso vai fazer com que o seu cérebro tenha que trabalhar. Ele precise raciocinar e refletir sobre aquilo. Às vezes, um vídeo pequeno, nada contra o vídeo curto, você tem uma dificuldade de absorver muito, porque aquele vídeo é muito curto. É um vídeo muito pequeno e ele pode acabar atrapalhando o seu desenvolvimento, porque você não consegue ter um raciocínio muito longo. Então, recomendo a você vídeos mais longos, vídeos que fazem com que você raciocine, podcasts que vão te ajudar bastante e também a leitura. Eu, assim, sou fã de leitura e eu sempre opto pela leitura. Leia bastante, porque isso vai aumentar o seu senso crítico, seu nível de raciocínio, entre vários outros benefícios que vão fazer para a sua saúde mental. Além disso, o trabalho. Eu acho que tem uma frase, se eu não me engano, é bíblica, se não for, me desculpa, mas eu sempre ouvi muito que o trabalho enobrece o homem. E, assim, o trabalho ele precisa ser feito. Se você não faz nada de produtivo e nada de útil para o mundo, a sua vida perde um pouco de sentido. O seu estado mental começa a se sentir um pouco mais acomodado. E eu ouvia muito uma frase dos meus pais que vivia falando o seguinte:
Cabeça vazia é oficina do diabo. Então, se você fica parado, você começa a pensar em coisas ruins, o seu mental começa a ficar fragilizado e você começa a ter mais ansiedade, mais problemas, mais transtornos, e isso pode acarretar um decréscimo da sua saúde. E além da parte emocional, a parte emocional você vai lidar com seus sentimentos, com as suas emoções, o momento que você está feliz, que você está triste, então você tem que saber alinhar isso muito bem. Você não controla, como eu já falei isso outras vezes, as suas emoções, mas você controla o comportamento perante as suas emoções. Se você está muito nervoso, você não precisa mandar uma pessoa para aquele lugar. Você precisa entender que você está nervoso, entender os motivos pelo que você está nervoso e sim, chegar um momento de você falar e expor os seus sentimentos de forma respeitosa e não querendo deixar a sua emoção agir ou falar por você. Então, se você tiver esses 3 pilares bem alinhados, sim, aí sim você se torna uma pessoa saudável. Então, não é somente relação, não é somente o mental e não é somente o físico que vão fazer com que você seja considerado uma pessoa saudável. Você será considerado uma pessoa saudável a partir do momento que você une esses 3 pilares. Então, antes de você encontrar sua felicidade, você precisa ser uma pessoa saudável. Então, encontre esse equilíbrio dentro dos 3 pilares para quê? Para que sim o seu nível de bem-estar subjetivo ou de felicidade se eleve. Para aí sim você levantar um pouco mais do seu sarrafo. Por quê? Se você é uma pessoa que está muito triste, uma pessoa que está muito chateada hoje, eu tenho certeza e eu posso afirmar isso para você, que um desses seus pilares está enfraquecido, um desses seus 3 pilares está em dificuldade, ok? Então esse é o primeiro ponto. E aí, como que os cientistas fazem para medir essa felicidade? Como que eles conseguiram medir de fato essa felicidade, esse bem-estar subjetivo? Eles fizeram uma única e simples pergunta para várias pessoas, que é a seguinte: considerando todas as coisas, o quão feliz você está nos dias de hoje? Sendo que 1 é não muito feliz e o 7 é muito feliz. A maioria das pessoas respondeu na média de 3 a 5. Então, assim, elas não estão no ápice da felicidade e elas também não estão no decréscimo da felicidade, elas não estão totalmente infelizes. Mas o que mais chamou a atenção é que a maioria dos brasileiros, e essa pesquisa aqui feita no Brasil, essa pesquisa é feita no mundo inteiro, mas em específico eu vou pegar que foi feita no Brasil, a média está na faixa de 3, 3,5, ou seja, a gente está quase que assim, um pouco abaixo da média. E isso me deixa um pouco preocupado porque as pessoas elas acabam se sentindo um pouco infelizes. E por que isso? Existem alguns agravantes que vão fazer a pessoa não ter tanta felicidade. E esses 3 agravantes são, assim, considerados pela ciência o que mais atrapalha o seu nível de felicidade. São eles: divórcio, viuvez e problemas sérios de saúde. Esses 3 tipos de situação atrapalham demais a sua felicidade. Se você é uma pessoa que se divorciou, se você é uma pessoa que se separou, que terminou um relacionamento de longa duração, você vai ter sim um nível de felicidade um pouco mais baixo. E isso pode acarretar de fato. Não significa que é para sempre, mas significa que isso abaixa consideravelmente. Além da viuvez, o seu problema de saúde. A viuvez é quando você perde um ente querido de fato por morte, aí a viuvez é bem de relacionamento. Seu cônjuge faleceu, você acaba tendo um decréscimo de felicidade muito grande. Isso eu vou falar no decorrer do vídeo. E além disso, problemas sérios de saúde. Se você descobre que você tem diabetes, se você descobre que você tem algum tipo de doença autoimune ou algum tipo de doença que você vai carregar para o resto da vida, isso atrapalha demais o seu nível de felicidade. Significa que você está condenado a ser infeliz? Não, de forma alguma. Não coloque isso como muleta para sua vida, como você sendo uma pessoa infeliz. Se você hoje está infeliz, é um momento, é uma fase, e você precisa entender que você pode superar isso. Basta você querer. Então entenda que eu estou falando isso para você, estou elucidando isso, porque de fato decresce bastante o nosso nível de felicidade. Mas a gente pode recuperar ele independente de qualquer que seja o tipo de dor, ok? E aí, se você tem algum tipo de doença, como eu te falei, se você descobre que você tem um nível de doença, então, por exemplo, hoje descobri que eu tenho diabetes, no decorrer de 1 ano, 365 dias, o meu nível de felicidade vai começando a decrescer um pouco. E isso normalmente acontece com as pessoas, ok?
Não significa que vai acontecer com você, mas que normalmente isso acontece com a maioria das pessoas, ok? Quem passa por divórcio também tem esse tipo de problema, e quem passou por uma situação de viuvez é o pior de todos. Então, quem ficou viúvo ou viúva tem, de fato, um nível de felicidade muito, uma queda muito drástica, e assim, normalmente, muitas pessoas, eu tenho certeza que você já ouviu alguma vez, muitas pessoas quando perde o marido ou a esposa, eles ficam num estado de infelicidade tão grande, de falta de sentido tão grande, que logo depois essa próxima pessoa acaba falecendo também. Eu não sei se você conhece alguém ou você já ouviu a história disso, de ter acontecido, mas normalmente a pessoa perde o sentido da vida quando ela perde a pessoa com quem ela está a vida inteira. Então, assim, esse pode ser um dos níveis que pode, assim, mais dificultar a sua recuperação da felicidade. Mas será que está tudo perdido? De forma alguma. O seu nível de felicidade ele pode ser elevado a qualquer momento. E eu estou aqui para te ajudar a elevar os seus níveis de felicidade ou de bem-estar subjetivo, como já dizia a ciência. E aqui eu vou te dar alguns pilares para você conseguir aumentar esse seu nível de felicidade. Eu vou te dar aqui 5 pilares e além desses 5 pilares eu vou te dar também atividades para você fazer dentro de cada um, ok? Então vamos ao primeiro nível para você aumentar o seu nível de felicidade. Primeiro de tudo é seu autocuidado com a sua saúde. E é muito importante que você entenda que a pessoa mais importante da sua vida é você. O ser mais importante que sobrevive aqui na tua vida, nesse planeta aqui para você, é simplesmente você. Porque se você não estiver vivendo, bom, os outros não vão estar aí. Você não vai poder ajudar os outros, você não vai poder auxiliar ninguém, você não vai poder agregar na vida de ninguém se você não está se cuidando. Então eu quero que você entenda, primeiro você. Entenda você. Eu aprendi uma vez em um centro que eu visitava que a, a mestra, a anciã, chegava para mim e falava o seguinte: Cláudio, primeiro você, segundo você e terceiro você. Isso não é um ato de egoísmo, isso na verdade é um ato de amor próprio. Quando você se cuida, você passa a cuidar mais dos outros. E por que você precisa se colocar em primeiro lugar? Porque esses três, primeiro, segundo e terceiro eu, são os três pilares da sua saúde: o pilar físico, o pilar social e o pilar mental. Que isso foi fazendo muito sentido para mim. Talvez essa anciã não soubesse desses pilares, mas ela ficou muito bem encaixado para mim, como a gente precisa ter esse bem-estar social aí, esse bem-estar físico e mental. Então, assim, para você ter autocuidado consigo mesmo, primeiro de tudo é você ter um autocuidado físico. E aí você pode falar para mim assim: Cláudio, eu não tenho capacidade de fazer atividade física ou de pagar uma academia. Bom, eu tenho certeza que você consegue fazer uma caminhada. E eu falo para você que atividade física, segundo a própria OMS, acredita que atividade física, 15 minutos de atividade física já se é considerado uma atividade física. 15 minutos precisa de ser de uma atividade intensa de forma alguma. Uma caminhada no parque de 15 minutos já é considerado uma atividade física. Porque nesses 15 minutos que você está caminhando, você está começando a produzir algumas coisas dentro do seu corpo, e uma delas é um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio, é o hormônio chamado endorfina, que é o hormônio que ajuda na atividade de atividade física e também que vai fazer com que você tenha um bem-estar maior. Toda vez que você estiver nervoso, estiver estressado, e você puder sair, obviamente tem momentos que você não pode, e você puder sair, sai. Vá fazer uma atividade física, vá fazer uma caminhada, vá fazer uma musculação. Eu te garanto que depois desse tempo que você ficar ali fazendo essa atividade física de 15 minutos para cima, você vai voltar mais leve, você vai voltar com um pouco mais de consciência e você vai diminuir o seu nível de estresse e de ansiedade. Então, o primeiro ponto é você fazer atividade física, para você cuidar do seu ponto físico. Então, assim, tem atividade física, 15 minutos. Se você faz uma caminhada saindo do trabalho e indo até em casa, que dure 15 minutos, você já está praticando uma atividade física, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a alimentação saudável dentro do pilar físico. Então, você precisa se alimentar bem. Eu não estou falando para você eliminar doces ou alimentos processados, mas diminuir. É para você desembalar menos e descascar mais. Ou seja, coma produtos e coma alimentos que sejam naturais. Uma banana, uma fruta, um vegetal, porque isso de fato faz bem para o seu organismo.
Eu quero que você entenda e olhe lá nos nossos antepassados, os homens das cavernas. Eles não tinham comida processada. Eles não tinham uma salsicha, eles não tinham um biscoito. Eles tinham que caçar e comer carne e, além disso, comer vegetais. Então, para você manter uma qualidade de vida boa, uma qualidade de vida saudável de fato, você precisa sim se alimentar bem. E aí eu não falo para você se alimentar só ficar comendo capim o dia inteiro e a semana inteira. Não. É você manter uma alimentação saudável, mas sim, você pode se dar o conforto e o luxo de comer coisas. Eu também amo comer doce, eu sou apaixonado em comer doce e eu não deixo de comê-los. Eu sei ter dosagens. Eu sei que eu preciso comer coisas saudáveis, mas eu também posso comer coisas que não são tão saudáveis, que são gostosas, ok? Então, assim, saiba lidar com isso. Tenha uma alimentação saudável, além de você ter atividade física regular. E o terceiro pilar para o físico, para a gente poder finalizar esse primeiro, é o sol. E aí você fala assim, como assim, Cláudio? Sol. Para você ter uma ideia, alguns estudos feitos ao redor do mundo, as cidades que têm, os países que têm menos incidência de sol, são países que faz com que a pessoa tenha mais depressão e mais incidentes de suicídios. As pessoas se matam mais pelo fato de não ter iluminação solar. O sol, ele não é só para aquecer, ele não é só para deixar a gente com calor. O sol, a energia solar, os raios ultravioleta, batem na gente e faz com que o nosso corpo produza algumas enzimas. Além de vitamina D, a gente produz dentro do nosso corpo hormônios que fazem muito bem para a gente. Então eu preciso que você entenda que a radiação solar vai fazer muito bem para você. Ai, Cláudio, mas eu preciso ficar 1 hora esturricado no sol igual uma lagartixa? Não. É só você pegar de 10 a 15 minutos também de sol, que isso faz com que seu organismo também produza esse tipo de vitaminas para o seu corpo que são fundamentais para a sua qualidade de vida. Então, assim, para o seu pilar físico e você ter autocuidado, atividade física regular de 15 minutos para cima, alimentação saudável e o sol de 15 minutos. Você precisa pegar no corpo inteiro e ficar nu? Não. É simplesmente alguma parte do seu corpo, que sejam seus braços, seu rosto, alguma parte do seu corpo, as suas pernas. Você está exposto à luz solar, vai fazer bem para o seu organismo e isso vai trazer mais saúde e mais vitalidade para você. O segundo ponto do autocuidado com a saúde é o pilar social, como eu já falei anteriormente. É você ter conversas de valor. Fala com quem te faz bem, evita lugares tóxicos e ambientes tóxicos, faça networking de qualidade. E o que de fato é networking? Que palavra é essa que todo mundo fala? Networking nada mais é do que você fazer novas amizades. É você fazer novos contatos. Então, você fazer um networking nada mais é do que você conversar com pessoas novas. Você pode conversar comigo, você pode conversar com outras pessoas que têm o mesmo ponto de vista ou pontos de vista diferentes, mas que estão olhando para a mesma direção. Se você está olhando para a prosperidade, você quer um futuro bom, você quer alguma coisa voltada, por exemplo, para desenvolvimento pessoal, começa a se conectar com pessoas que querem isso. Não pessoas que querem festa, zoada ou ficar reclamando da vida. Procure pessoas que querem isso. E hoje a gente está no meio de rede social que faz com que a gente tenha acesso a essas pessoas com muita facilidade. Eu vou te dar um exemplo que eu utilizo no meu dia a dia. Todos os meses eu faço networking com pessoas novas. De que forma? Eu entro numa rede social chamada LinkedIn, que é uma rede social totalmente profissional, eu começo a procurar profissionais e pessoas voltadas, ou palestrantes, voltados para a área de desenvolvimento pessoal. E o que eu faço? Eu mando mensagem para essas pessoas. Eu quero entender o que elas fazem, eu quero entender como que é a rotina delas, eu quero entender se eu posso um dia sentar para conversar com elas. E isso, fazer esse tipo de atividade já me deu vários benefícios. Eu encontrei, já tive conversas com grandes diretores de grandes empresas. Então, assim, as pessoas estão abertas para conversar. Chegue como um aprendiz e não como uma pessoa arrogante e prepotente. Chega querendo aprender e não chega querendo pedir. Chega querendo ser interessante e interessado na pessoa e não querer ser interessado no ponto de pedir uma oportunidade, mas interessado no que ela tem para te acrescentar, interessado no que ela pode te oferecer de benefício. Então converse com essa pessoa, mantenha esse networking de qualidade. Pelo menos uma vez por mês é o que eu te recomendo. Converse com pessoas, vão ter momentos que ninguém vai te responder, mas está tudo bem. É muito importante que você se esforce para isso, ok? A maioria não vai te responder, mas vão ter pessoas que vão te responder e isso é muito gratificante quando elas te respondem, beleza? E o terceiro pilar
Para a gente finalizar aqui o autocuidado com a saúde, para a gente continuar com as próximas chaves, é o pilar mental. E o que é o pilar mental? E como que eu te expliquei? Leituras é fundamental, cursos é muito importante e estudos também. Ou seja, você precisa manter o seu cérebro sempre ativo. Eu faço leituras todos os dias, eu estudo todos os dias, eu só não faço curso todos os dias, mas assim, eu procuro fazer pelo menos de 3 a 5 cursos no meu ano. Eu invisto dinheiro em cursos e conhecimento porque eu quero me tornar uma pessoa melhor a cada dia que passa. E quais cursos que eu faço? Cursos que você tem interesse. Você quer um curso de marketing digital, você quer um curso de crochê, você quer um curso de artesanato, o que quer que seja na área que você gosta, mas que tenha que fazer com que o seu cérebro esteja sempre ativo, ele esteja sempre aprendendo coisas novas para ele melhorar, ok? O segundo ponto da parte mental, e que eu gosto muito, é sobre a meditação e a oração. Se você é uma pessoa religiosa e gosta de fazer suas orações e gosta de ter os seus momentos de oração, isso melhora demais o seu autocuidado. E isso melhora demais os seus níveis de felicidade que eu vou falar logo à frente. Então, assim, quando você mantém um nível de oração, não precisa ser frequente todos os dias, mas se você tem uma oração semanal, quinzenal, que seja, vai fazer muito bem para a sua vida, além da meditação. A meditação, o momento que você para ficar prestando atenção na sua respiração e esquece qualquer outro tipo de pensamento, também agrega demais e valoriza demais o seu eu interior, ok? E aí a gente tem que entender esses pontos. E o último ponto para a parte mental que eu quero deixar para você é o sono. Sono de qualidade, não é quantidade. E eu já falei sobre a questão do sono e é muito importante. Dormir faz muito bem. Quando você dorme, você libera neurotoxinas que estão atrapalhando e interrompem o seu desenvolvimento. Quando você dorme com qualidade, você consegue aumentar a sua memorização, você melhora a sua produtividade, você melhora a sua concentração. Então, tenha um sono de qualidade para sim você ter uma vida um pouco mais feliz e mais saudável, ok? Vamos para o segundo pilar, que é a prática de gratidão. Esse ponto aqui eu gosto bastante, eu falo bastante sobre isso. O quanto que a gratidão é um poder, é muito forte e faz com que o seu nível de felicidade se eleve de uma forma muito forte. Por quê? Porque você vai começar a ver coisas mais positivas no seu dia. E eu falo isso para você porque todas as minhas aulas eu gosto de falar sobre isso com os meus alunos e eu sempre provoco eles. Qual é a sua boa notícia? Eu sempre peço para eles me contarem a boa notícia deles ou ter uma notícia feliz do dia. Então, assim, tenha uma notícia feliz, conte para alguém, independente de quem seja, tenha uma boa notícia para contar para as pessoas, porque isso vai fazer com que você comece a enxergar coisas boas no seu dia. Às vezes um almoço, às vezes um abraço, às vezes um elogio que você recebeu pode ser uma boa notícia. Acordar e estar respirando é uma grande notícia. Então começa a entender e visualizar essas coisas para você ter mais positividade na sua vida. E a segunda atividade que eu quero te falar sobre gratidão é você anotar. Anote no final das noites pelo menos 3 coisas boas que aconteceram no seu dia, ou 3 coisas pelo que você é grato no seu dia. A gratidão, ela vai fazer com que você, como eu te falei, aumente o seu nível de otimismo. Você vai começar a enxergar a vida com um pouco mais de sabor, com um pouco mais de alegria. Isso vai fazer com que você fique um pouco mais grato e um pouco mais contente com a sua própria vida, ok? Esse é o segundo pilar, que é o de gratidão. Então, eu falei sobre autocuidado com a sua saúde, olhe para os 3 pilares, e o segundo pilar é a prática da gratidão. Então, tenha gratidão, anote e tenha bons momentos do seu dia ou boas notícias no seu dia. O terceiro pilar são boas ações. E eu falo sobre boas ações e muita gente acha que é somente dar dinheiro, e não é isso. Fazer boas ações faz com que a gente se sinta útil para as outras pessoas e, obviamente, para o mundo, para o funcionamento do mundo. Você não precisa só dar dinheiro para um morador de rua, é você comprar alguma coisa no sinal, é você dar uma palavra para alguém, é você sentar e olhar para a pessoa e falar assim, me fala, do que você precisa? Às vezes a pessoa só precisa ser escutada. Isso é fazer uma boa ação, uma ligação, um abraço que seja. Tem gente às vezes que só precisa de um abraço porque não tem um abraço da família e não tem um abraço de ninguém. Às vezes ela só precisa disso, de um simples abraço, que está próximo de você. Então, assim, faça uma boa ação,
Nem que seja uma por semana, nem que seja uma a cada dia sim, dia não. Mas pratique boas ações, porque o seu nível de felicidade começa a aumentar, porque você começa a ver que você tem mais sentido nesse mundo e no funcionamento de todo o universo. E você começa a entender que você é uma pessoa muito boa, ok? Esse é o terceiro pilar. Então, cuidado com a sua saúde, tenha gratidão e faça boas ações. Vamos para o quarto e penúltimo pilar, que é sorria. Sorrir. Simplesmente, fácil, simples e prático. Sorrir. A prática de sorrir vai fazer com que você produza um hormônio chamado serotonina. Que a serotonina é o hormônio da felicidade no nosso corpo. Você não vai precisar de remédio, você não vai precisar de antidepressivo. Olha, se você tiver necessidade e o médico te recomendar, não deixe de tomá-lo. Mas se você não toma nenhum tipo de remédio, entenda que você não tem necessidade dele agora. Se você não tiver uma prescrição médica, sorria e isso vai te fazer bem. Por quê? Tenha a prática de sorrir pelo menos 3 vezes no seu dia. Que sejam sorrisos de 30 a 40 segundos. Você fala, pô, eu não tenho motivo para sorrir. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar uma caneta e você vai botar atravessada na sua boca. Exatamente dessa forma aqui, ó. Gosto de pegar como exemplo, ó. E você vai deixar na sua boca durante 30 a 40 segundos, se você não tiver motivo para sorrir. Enfia na sua boca. Ou sorria, simplesmente sorria. E ó, sorrisão. E deixa esse sorriso. E fica sorrindo durante 30 a 40 segundos. 3 vezes por dia. Que seja na hora que você acorda, na hora do almoço e na hora que você vai dormir. 3 vezes. Simples. Mas nessas 3 vezes que você está sorrindo, você está produzindo serotonina, que é o hormônio da felicidade dentro de você. E aí você passa a ser mais alegre e mais feliz. Então imagina, você já está sendo grato, você começa a enxergar coisas boas no seu dia e é mais otimista. Você está cuidando da sua saúde e você tem pilares bons na sua vida. Você tem fazendo boas ações, olha só coisa boa. E aí você ainda sorri, meu Deus, a sua vida vai ser. Uns níveis de felicidade sobem muito e fazem com que você tenha um bem-estar de fato muito melhor do que você tinha anteriormente. E olha só, todas essas atividades aqui que eu estou te dando são totalmente gratuitas e você pode começar agora. Simplesmente agora. Então, assim, tenha isso. Sorria. Faça essas atividades porque isso vai aumentar de fato a tua vida e vai fazer com que você tenha mais felicidade, ok? E o último pilar, que esse daqui me chamou muita, mas muita atenção, por isso que eu deixei ele por último, principalmente por causa de estudos científicos, a ciência sempre bate muito de frente com a religião. E esse estudo me deixou muito interessado pelo fato disso. Um dos pilares que mais melhoram o seu nível de felicidade é a fé. Você ter fé. Os cientistas entenderam que as pessoas que tinham fé, elas tinham um nível de felicidade maior. E aqui eu não falo que você tem que ter religião, porque religião é você cultuar um lugar ou você cultuar algum tipo de religião específica. É sim você ter religiosidade. E o que é religiosidade? É você ter fé em algo maior. E o que é ter fé em algo maior? Tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita em Maomé, tem gente que acredita em Buda, independente de quem você acredite. Ter fé move montanhas. Ter fé faz com que você aumente o seu nível de felicidade demais. Não significa que você vai ser uma pessoa extremamente contente porque você frequenta a igreja todos os dias ou todas as semanas, mas significa que o seu nível de felicidade de fato é maior. A ciência fez estudo com várias pessoas e ela conseguiu identificar pessoas que não tinham fé e não tinham a religiosidade e as pessoas que tinham fé e tinham uma religiosidade. Elas tinham um grau de felicidade maior do que as pessoas que não tinham. Então eu preciso que você entenda que assim, a fé ela vai mover. Então assim, as pessoas que têm fé, elas têm mais gratidão, elas têm mais boas ações, elas fazem coisas boas porque a fé e o tipo de religião prega esse tipo de coisa boa, ok? E aí, se você não tiver fé, você vai ter, obviamente, um decréscimo. Não significa que você vai ter menos, mas significa que você vai sair de um ponto abaixo de quem tem fé. Então, assim, tenha fé, acredite em algo, acredite em alguma coisa que de fato vai te recompensar. E eu falo isso para você porque, assim, eu sou um cara que tem religiosidade. Eu não fico preso a nenhum tipo de religião e eu acredito que todas são benéficas para ambas os grupos. Mas
ter fé e acreditar em algo é muito bom, porque a vida recompensa a gente. Em momentos que você está em dificuldade, você está triste ou você está precisando de alguma coisa, feche os olhos, faça uma oração, peça a quem quer que você queira pedir, mas peça, peça com fé, peça com vontade, porque se você acreditar, de fato, essas coisas podem acontecer. Elas não vão acontecer de forma factível, mas elas vão acontecer de forma com que você consiga alcançar aquilo. Por exemplo, se você pedir dinheiro, obviamente o universo não vai te dar dinheiro, mas ele vai te dar oportunidades para você conquistar esse dinheiro, ok? Então, assim, sem fé, você vai ter um decréscimo ruim. E aí, eu quero dizer o seguinte, para a gente poder finalizar. A única variável que a ciência identificou como incontrolável, a única variável que faz com que, de fato, você não consiga mais ter um aumento de felicidade, de bem-estar subjetivo elevado, é a viuvez. Se você perdeu algum ente querido que seja seu relacionado, seu cônjuge, né, no caso, o seu nível de felicidade de fato ele vai ficar baixo. E assim, eu não quero que você se enfie numa jaula, mas eu quero te recomendar o seguinte: procure ajuda. Procure pessoas para você estar próximo. Procure pessoas que façam que você sinta um pouco de sabor na vida. Esteja próximo de pessoas que você ama e próximo de pessoas que vão te fazer bem, para que você pelo menos esqueça um pouquinho dessa situação que você está passando, porque de fato a ciência conseguiu identificar que não há nada que possa ser feito que diminua essa dor, esse sofrimento, mas faz com que você consiga, se você tentar fazer todas essas atividades, faz com que você não abaixe tanto, mas de fato isso vai abaixar. Só que eu quero que você entenda o seguinte: todo o restante é controlável. Somente a viuvez é incontrolável. Então, se você não é uma pessoa que perdeu seu marido ou sua esposa, entenda que assim, todo o resto é totalmente controlável. A sua saúde é controlável, a sua gratidão é controlável, a sua fé é controlável, tudo você controla e você pode começar a partir de agora. Basta você querer. Então, assim, decida se cuidar, valorizar a pessoa mais importante da sua vida, que é você. E por você estar aqui até o final desse vídeo, eu quero te agradecer. Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por você estar aqui querendo aprender sobre felicidade e entender quais são os motivos e quais são as motivações que o ser humano tem para aumentar ou diminuir o nível de felicidade. Se você ficou até o final, peço para você deixar um joinha. Se você puder comentar e se inscrever aqui no meu canal, fico muito feliz, porque aqui eu estou sempre disponível a semear com plantinhas, sementinhas de conhecimento na sua cabeça para que você regue ele e se torne um baita de um jardim maravilhoso dentro de você. Então, espero que tenha ficado bem elucidado na sua cabeça o que é felicidade e como você vai aplicar esses 7 pilares aqui para sua vida, tá bom? Tudo de bom para você, desejo a máxima felicidade e o bem-estar subjetivo para que você alcance aquilo que você mais quer na sua vida. Um beijo grande no seu coração. Tchau, tchau.